Olá, Rafael Barros. Fala, macho. Quem sabe se a gente fizesse um podcast que pudesse ser visto em todo o multiverso, em todas as dimensões do cosmos, e a gente tivesse uma audiência de pessoas multidimensionais? Nossa, isso é fantástico, um negócio desse. Isso é muito louco. Mas eu te digo mais, se a gente pudesse simular outros universos e viajar para esses locais e experienciar situações inusitadas, o que é que você me diria? Caraca, eu não sei. Isso é muita abstração pra mim, cara. Abstrai demais, abstrai, velho. Você aí tá achando esse papo meio louco? Na verdade, talvez seja, mas tem tudo a ver com o nosso assunto do vídeo de hoje, porque a gente vai falar de uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. Se chama The Midnight Gospel. Isso, uma série da Netflix que já foi cancelada, mas é muito boa. E a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta, então solta a vinheta. Fala, galera, bem-vindo a mais um episódio do Mind Show. E nesse episódio a gente vai falar exatamente sobre Midnight Gospel. Mas o que raios é essa série? Bom dia, amantes da simulação. Aqui é Piroposa aquecendo seu coração e refrescando sua mente. Obrigado por me ativar, mestre. Qual universo simulado gostaria de conhecer hoje? É um podcast multidimensional onde você emula realidades alternativas. O meu cara é um lascado, né? Porque além dele fazer um negócio multidimensional, essas coisas, o cara só tem um inscrito. É um fuleiragem um negócio desse. E por falar em inscrito, antes de você assistir o vídeo, da gente começar aí o assunto, você desce aí e se inscreve no canal para você receber as nossas atualizações, não custa nada, é rapidinho e ajuda muita gente. Então, Midnight Gospel. Por que a gente escolheu essa série que, a meu ver, é obscura? Porque eu nunca escutei ninguém falando sobre isso, eu nunca vi ninguém que assistiu isso. Eu acho que somos as primeiras pessoas dentro do nosso círculo a assistir Midnight Gospel. Mas o que me chamou a atenção é porque, de repente, eu estava assistindo ali um desenho que abordava questões de uma forma extremamente filosófica, profunda, que traz uma reflexão muito interessante. É, bem interessante. Eu confesso que eu tive uma dificuldade muito grande de conectar as coisas ali, né? Porque assim, meu TDAH, né? Eu tenho TDAH. Sabia não? Né? E tudo mais, né? Eu ficar assim, meu Deus do céu, eu tô lendo isso daqui e ao mesmo tempo o que é que isso daqui tem a ver com a imagem. Eu tentava compreender o que é que tinha na imagem, o que é que tinha no texto, o que é que tinha na imagem, o que é que tinha no texto. O TDAH brigava. Por isso que eu assisto dublado. Até porque assim, eu sou muito bom em atenção concentrada e alternada, mas a dividida é horrível pra mim. Então eu ficava tentando dividir aqui. Ai, cale-se, você me deixa louco! Enlouqueci. Assiste dublado da próxima vez. Pois é, eu tenho algumas coisas que eu preciso superar, né? Inclusive a dublagem é boa. É brasileira, né? Melhor dublagem do mundo. Ah, sim. A gente vai falar um pouco do primeiro episódio de Midnight Gospel, mas antes vamos dar essa contextualizada, né? Então, é um cara chamado Clancy que ele tem um podcast que só tem um ouvinte. E que é um podcast que fala para os multiversos. Então ele tem uma máquina lá que ele consegue emular diversos tipos de mundos alternativos, de dimensões alternativas. Dentro do planeta Terra, né? Uhum. Pelo menos até onde eu vi. Não assisti tudo ainda. E aí ele traz essas questões filosóficas. Então, nesse primeiro episódio, ele traz muito essa questão sobre drogas, fala um pouco sobre se conhecer, lidar com as emoções, se perceber, tudo isso acontecendo no meio de um apocalipse zumbi. Pois é, isso tudo acontecendo no meio de um apocalipse zumbi. Eu acho que até uma das coisas, sabe, que me vem... Eu tive que assistir umas 3 vezes, né, que é exatamente para poder conectar as duas coisas por conta do meu TDAH e tudo mais, né, então vamos lá, né, assistir esse negócio. E aí uma das coisas que me vem na cabeça é assim, ao mesmo tempo a gente vive algumas questões
que são questões de problemas, né? Problemas mesmos ali que são urgentes. Só que ao mesmo tempo a gente tem algumas questões que são muito internas, alguns desafios internos que é em relação à nossa existência, em relação ao nosso significado da vida, em relação ao mundo, algumas questões emocionais que elas estão presentes apesar das dificuldades externas, né? Eu lembrei, assistindo ali, né? Eu lembrei muito da música lá do Raul Seixas, né? Duas perguntas se misturam, é a verdade do universo e a prestação que vai vencer, né? Então era mais ou menos assim, ao mesmo tempo eu tenho a verdade da vida, discutir o que é a verdade da vida, e o mundo se quebrando, né? E é um pouquinho do que a gente vive, né? A gente vive algumas questões difíceis a nível social, e ao mesmo tempo o desafio de poder encarar, trazer uma resposta urgente a essas questões da vida, né? Ali e tudo mais, né? E tal, e ao mesmo tempo pensar sobre a existência, né? Então existe aquelas coisas imediato e o filosófico, né? Vamos dizer assim. Então, o que me chamou muita atenção, né, que no meio desse apocalipse zumbi, o Clancy, ele tá lá na Casa Branca, né, aí tem o presidente, tem uma galera lá fora protestando pela legalização da maconha. E é essa temática que ele traz inicialmente dentro do desenho, né, sobre, maconha é bom, maconha é ruim, legalizar é bom ou ruim, e o tempo todo o presidente, ele fica ali em cima do muro, né? Ele diz assim, não vejo problema se a pessoa usar ali maconha eventualmente, mas se você me perguntar se eu acho que é ruim, eu acho que é ruim. Aí depois, não vejo problema se legalizar, talvez possa ser um problema legalizar, mas talvez seja um problema maior ainda não legalizar. Então o tempo todo ele tá ali meio que em cima do muro, né? E ele traz essas questões, mas existe droga boa, droga ruim, eu não acho que elas sejam boas e nem ruins. E aí ele fala, né, que a questão é a tua relação com essas substâncias. E eu acho que isso faz muito sentido, porque durante toda a história da humanidade, os seres humanos vão agindo ali no mundo, vão coletando os recursos naturais e vão transformando a realidade, vão pegando essas substâncias que estão aí na natureza e vão utilizando. Mas a forma como você utiliza, a forma como você usa e a tua relação com aquilo. Aquilo é para tu fugir de algo ou é aquilo para tu alcançar algo? Aquilo é para tu aliviar uma dor ou aquilo é só para o teu divertimento? Então eu acho que todas essas questões elas são muito importantes e a forma como ele vai abordando e a conversa vai se desenvolvendo no desenho vai suscitando todos esses questionamentos. A droga, na sociedade atual, ela ganhou um contexto totalmente diferente. Porque se você pega assim, povos antigos, quer dizer, povos indígenas, quer tribos bárbaras, quer outros tipos de povos, né? Existia um momento mesmo da droga. Né? Só que a droga ela era utilizada num contexto ritual, né? Onde era uma espécie de ferramenta, onde você só podia utilizar dentro do contexto ritual e aquilo dali te ajudava a entender um pouco sobre você. Tinha alucinógenos que os índios utilizavam, tinham outras drogas que outros povos utilizavam, mas era naquele contexto, sobre aquelas condições, sobre isso e tudo mais. Hoje em dia não, né? Um desvirtuamento muito grande, né? Você não há uma bebida ou então um tipo de droga que é utilizado num momento ritual, mas as drogas elas acabam sendo utilizadas de forma descontrolada e, como você disse, né? Para apagar alguma questão do sujeito, né? Ao invés de repente eu entrar no enfrentamento sobre essas questões aqui da minha dor, eu acabo entrando simplesmente nas drogas e ali eu fico. Ou, eu tenho uma necessidade muito grande de ser reconhecido por esse grupo aqui, e ao invés de eu buscar esse reconhecimento, eu busco ali um meio desse reconhecimento através beleza, eu vou me drogar também por conta dessa minha necessidade tão grande de fazer parte daquele grupo ali. Então, assim, ganhou uma outra dimensão. Né? E outra coisa interessante que vem no meio disso é que ele puxa a questão das emoções, né? De você perceber as suas emoções, de você aceitar as suas emoções. Inclusive, é bem interessante que ele cita até o Mindfulness, que é uma técnica muito utilizada na terapia cognitivo-comportamental, onde você tem atenção plena do que está acontecendo no seu interno, nas suas emoções. Então, é muito interessante isso porque ele fala que mas eu sou uma pessoa que tem muita raiva, eu sinto muita raiva. Só que quanto mais você sente raiva e você deixa essa raiva acontecer, mais você alimenta essa raiva. E aí ele fala, o segredo é você observar, é você olhar, é você aceitar aquilo ali.
porque faz com que aquilo vá se dissipando. E é muito interessante isso, porque a gente tem uma tendência a querer fugir, a querer evitar as emoções negativas. E as emoções negativas, elas têm uma funcionalidade também dentro da nossa vida e dentro dos nossos contextos. Quanto mais a gente tenta bloquear ou evitar, a gente impede que essas emoções negativas sigam o seu fluxo, sigam o seu caminho. E que elas permaneçam ainda mais tempo com a gente. Então, é uma mensagem muito legal, que eu acho que vem também desse primeiro episódio sobre isso aí. É que é meio ao caos, né? Porque ali eles estão vendo uma situação caótica, né? Onde tem um apocalipse zumbi, onde tem muitas coisas acontecendo, ao mesmo tempo aquele pedido ali por uma anestesia, né, em meio a esse apocalipse zumbi. E às vezes somos isso mesmo, né? Nós estamos vivendo coisas tão conflituosas, coisas tão caóticas, e ao invés de querermos conversar e refletir sobre elas, né, buscando ali alguma coisa, uma saída saudável para essas questões, às vezes a gente está em busca desta anestesia. E as drogas, elas se tornam essa anestesia. Não à toa que, em meio àquele apocalipse zumbi, em meio a tantas coisas sociais trágicas que estavam acontecendo, o principal pauta era exatamente pedir a anestesia. Eu preciso disso, eu preciso disso. E ao mesmo tempo, né, o que o presidente e o carinha falam de começar a discutir sobre a vida é algo que a gente precisa fazer. Se de repente você, né, se encontra numa situação de adicção, você encontra uma situação de que você está vivendo algo ruim, você parte ali para algum tipo de droga, seja cigarro, seja bebida, seja drogas ilícitas como maconha e outras coisas, você precisa se perguntar um pouco de pelo que você está vivendo isso. Você está se entregando à bebida ali naquele momento, a bebida pela bebida, ou na verdade a bebida é uma forma de você calar, anestesiar um conflito teu, que não vai ser resolvido simplesmente naquela mesa de bar. Então vale a pena você pensar a respeito disso também, né? De como eu estou encarando o apocalipse que tem dentro de mim. É anestesiando ou é indo, apesar desse apocalipse, apesar dessa desordem, indo em busca do real significado daquilo dali? E muito obrigado a você que chegou até aqui no final do vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ajuda muito a gente poder crescer e entregar cada vez mais vídeos de qualidade para você, além de que você vai ficar sabendo quando a gente lançar novos vídeos. Exato. Curta, compartilhe e comenta aqui com a gente, né? O que é que você assistiu o Midnight Gospel, né? E o que é que você achou dele? Nesse primeiro capítulo, você viu alguma coisa interessante que vale a pena ser ressaltada? Porque nós podemos pegar os comentários de vocês e trazer para um próximo episódio, mesmo que a gente fale novamente do Midnight Gospel episódio 1. Comentem aí se vocês já conheciam e se vocês não conhecem, vão lá assistir porque vale muito a pena. E a gente pretende trazer novas discussões no futuro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima no Mind Show.